Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está na Escola de Direito Criminal. E eu quero conversar com você a respeito da possibilidade de o presidente da República anistiar motins realizados pela Polícia Militar. Nos últimos anos, nós tivemos, infelizmente, movimentações por policiais militares em busca de melhores salários e outras reivindicações que violam frontalmente as disposições legais que proíbem a realização de tais movimentos. Em face da ilegalidade dos movimentos, caberia, obviamente, a punição, a aplicação de sanções tanto de natureza administrativa quanto também de natureza legal, haja vista tratar-se de figura que encontra previsão como crime no Código Penal Militar. Todavia, nos últimos governos, tanto do último governo da presidenta Dilma Rousseff como do governo do ex-presidente Michel Temer, foram editadas leis que anistiaram esses movimentos reivindicatórios dos policiais militares. E o Supremo Tribunal Federal, então, debruçou-se sobre o tema e firmou um posicionamento por maioria, faltando tão somente o voto da ministra Rosa Weber para considerar inconstitucional a edição de legislação federal que anistia a prática de motins. Eu vou analisar com você a natureza do motim e como ele é previsto na legislação militar, na legislação castrense, qual a natureza jurídica da anistia e qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Joga aí na tela. Muito bem. O crime de motim. O crime de motim encontra previsão no artigo 149 do Código Penal Militar e tem a conduta proibida descrita no preceito primário da norma penal incriminadora da seguinte maneira: reunirem-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la, recusando obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, assistindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças, aqueles que são reconhecidos como líderes dessa movimentação, e quando há participação de oficiais, são esses presumidamente por lei os cabeças, aqueles a quem caberia zelar pela hierarquia e pela disciplina e que, ao se integrarem ao movimento reivindicatório proibido por lei, tornando-se também um amotinado, assumem essa responsabilidade de lideranças. É uma presunção legal. O artigo 149 ainda prevê uma figura qualificada em razão da maior censurabilidade decorrente da utilização de armas de fogo, que faz com que o crime passe a ser conhecido como crime de revolta. Dá uma olhada. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 149. Se os agentes estavam armados, a pena é de reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Certamente você se recorda, haja vista a divulgação pela imprensa nacional, do movimento paredista da Polícia Militar do Ceará, razoavelmente recente, salvo engano, 2019, e que teve quase um final trágico com o assassinato de um senador da República, o senador Cid Gomes, que, dirigindo uma retroescavadeira, tentou abrir os portões de um quartel da Polícia Militar do Ceará na cidade de Sobral, vindo a sofrer ferimentos em razão dos disparos de arma de fogo calibre .40 realizados pelos amotinados no interior do quartel. Muito bem.
Diante dessa situação, como eu já havia feito a referência, tanto a ex-presidenta Dilma quanto o ex-presidente Michel Temer editaram leis que anistiaram, ou seja, provocaram a extinção da punibilidade dos militares envolvidos na prática dessa conduta ilícita, do motim, da revolta, e em razão disso nós vamos ver qual a natureza jurídica da anistia conforme o disposto no Código Penal Militar. Joga aí na tela, vai lá. A anistia encontra previsão no Código Penal Militar no seu artigo 123 como causa extintiva de punibilidade. Extingue-se a punibilidade pela anistia ou pelo indulto. E é justamente sob essa questão, a anistia de crimes praticados por militares, que o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu por maioria, e vai ser a posição final, tá bom? Faltando ainda o voto, formou posição, faltando ainda o voto da ministra Rosa Weber, no sentido de que a anistia somente pode ser concedida, é prevista em lei, e somente pode ser concedida pelo chefe do executivo local ao qual se encontram subordinados os policiais militares. Em outras palavras, aos governadores dos estados e ao governador do Distrito Federal. Dá uma olhada, olha lá. O STF formou maioria nessa última sexta-feira, 27 de maio, para vetar, daqui para frente, a anistia federal a policiais militares e bombeiros por infrações cometidas em motins. Os ministros consideraram inconstitucionais as leis federais assinadas entre 2011 e 2016 que perdoavam os militares que participaram de manifestações por melhores salários. A maioria da corte seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia, que apontou que é competência dos estados editar leis sobre o tema. Bom, aqui nós temos, então, a fixação da interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade da anistia e em relação à legitimação para a concessão dessa anistia. Primeiro, considera-se inconstitucional a anistia originada da Presidência da República. Não tem a Presidência da República, o ocupante do cargo, a legitimidade para editar normas que anistiem crimes praticados por policiais militares. Esse é o primeiro ponto. A quem cabe esta legitimação? Aos governadores dos estados, a quem se encontram diretamente subordinados os policiais militares, tratando-se ele efetivamente do chefe das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Beleza? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, os efeitos dessa decisão. Essa decisão tem efeitos ex nunc. Em juridiquês, como as pessoas costumam se referir, isso significa que essa decisão só vale para o futuro. Ou seja, ela não vai atingir os militares que foram beneficiados com a anistia de 2011 a 2016. Esses têm os seus direitos resguardados. Participaram do amotinamento? É crime? É crime. Você já viu, está previsto lá no artigo 149 do Código Penal Militar. Foram anistiados pela presidente ou pelo presidente da República. Com essa decisão, eles não poderão ser punidos. Não poderão ser punidos, tá? Que fique bem claro. Por quê? Porque o efeito dessa decisão não é retroativo. Ele não vige para o passado. Ele somente traça direções para o futuro. Tá? Esse posicionamento não foi tomado à unanimidade de todos os ministros que até agora votaram. Dele dissentiram os ministros Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, ao sustentar que uma decisão que não alcançasse os crimes praticados anteriormente seria uma decisão com menor efetividade. De qualquer forma, não foi essa a posição que prevaleceu e, portanto, reconhece-se que o presidente do Executivo Federal não pode anistiar crimes praticados por policiais militares a partir de agora. E o agora é
maio de 2022, tá bom? Eventuais crimes praticados por policiais militares, dada a aproximação das eleições federais em outubro de 2022, não poderão ser alcançados por anistia do presidente da República. Essa é a mensagem passada pelo Supremo Tribunal Federal. Poderão ser anistiados? Poderão. A quem cabe a análise da possibilidade de anistia aos respectivos governadores estaduais. Por exemplo, no Distrito Federal, caberá ao governador do Distrito Federal, caso haja algum crime praticado por policial militar, decidir se vai anistiar ou não a prática desses crimes. Beleza? Compreendido? Muito bem. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua audiência qualificada. É sempre um prazer poder conversar com você, trazendo as novidades da jurisprudência dos tribunais superiores em relação aos mais diversos temas criminais. Hoje nós falamos sobre direito penal militar e anistia de policiais militares amotinados. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.